bom, louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje de forma bem estratégica, nós daremos uma pausa no Evangelho de Marcos e vamos ler o texto da carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 23 até o verso número 30. Por favor, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 23 até o verso número 30. E o título da mensagem de hoje é Julgar ou não julgar? Eis a questão. 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 23 até o verso de número 30. Abra sua Bíblia. E o título da mensagem de hoje é Julgar ou não julgar? Eis a questão. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Senhor, abra nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento. Para que nós sejamos capazes, Deus, de enxergar as verdades contidas aqui nesse texto. E pedimos a Ti, Deus, fale conosco. Nos transforme, Deus, de dentro para fora. Que nós possamos sair daqui ressignificados pelo poder da Sua palavra. Obrigado por esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. E é no nome dEle que oramos e já Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 10 da sua carta, a primeira carta à igreja de Corinto, no início do capítulo, ele vai tratar de assuntos relevantes para a boa vida cristã lá daquela igreja. Paulo ele vai usar de toda a sua inteligência, seu amor, benignidade, paciência, mas também firmeza, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O intuito de Paulo era corrigir a rota comportamental daquela igreja de Corinto, que estava causando dissensão, separação, trincas e rachaduras naquela comunidade de fé do passado. Ele adverte os crentes daquela igreja para não fazer como os judeus antepassados fizeram, de colocar Deus à prova através do quê? Da sua desobediência, da sua má conduta moral e pecaminosa.
E Paulo inicia o capítulo número 10, lembrando os crentes de Corinto sobre a idolatria que havia tomado conta de muitos dos antepassados. Mesmo estando eles diante da presença de Deus, e aqui, irmãos, fisicamente perceptível. Como no episódio lá do Êxodo do Egito, onde apesar de verem toda a grandiosidade do poder de Deus, eles não só o desobedecem, como desafiam ele, insistindo que nesse comportamento reprovável, nesse comportamento idólatra. Irmãos, o que custou isso muito caro a muitos desses antepassados, que foram engolidos pelo deserto, tendo seus corpos deixados ao longo de toda a travessia. Em um só dia, Deus fez cair em desgraça cerca de 23 mil hebreus desobedientes. Paulo está exortando a igreja de Corinto que aquilo ficou como advertência. Pois agora eles estavam onde? Debaixo da graça de Cristo, e não mais debaixo da lei. Eles possuíam uma liberdade jamais experimentada, mas que isso também trazia sobre eles, aliás, trazia sobre todo aquele que cresce nessas verdades, uma responsabilidade para com aquele que crê e também com os demais membros do corpo de Cristo. Porque nós compomos o quê? Uma só família. E isso para lembrá-los que, tanto no Êxodo, quanto lá em Corinto, Deus e Jesus continuavam sendo os mesmos. E Paulo diz para se cuidarem, para permanecerem firmes em Cristo Jesus, para que aquele que pensa estar de pé, que não venha cair. Pois as tentações que sobreviessem a eles, eles poderiam suportar todas em Cristo Jesus. E o contexto em que Paulo exorta a igreja de Corinto, no capítulo 10, é sobre o cuidado que o crente tem que ter em relação à idolatria. Paulo exorta a igreja de Corinto, e também eu e você, nos dias de hoje, a como devemos nos portar em relação a tudo que nós fazemos, analisando tudo sobre a ótica das Escrituras, para que não sejamos considerados o quê? Idólatras por Deus. E Paulo inicia o verso 23, lembrando a liberdade maravilhosa que eu e você nós temos em Cristo Jesus. Que não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas que isso não significa que não temos responsabilidades morais e éticas como na lei. Somos libertos do pecado e do jugo da lei em Cristo Jesus, mas para viver uma vida santa que agrade a Deus, sabendo julgar o que podemos fazer ou não. E Paulo inicia dizendo que em Cristo nós somos libertos e não libertinos. Então vamos ao texto. Eu peço que você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta e leia novamente comigo o verso de número 23. Acompanhe a leitura. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Meus irmãos, o que Paulo acaba de dizer era, na verdade, um lema da própria cidade de Corinto. Paulo já havia citado esse lema anteriormente no capítulo 6 da primeira carta, num contexto de imoralidade sexual. Mas agora, Paulo, ele vai usar esse mesmo lema de Corinto para falar sobre a carne vendida no mercado da cidade.
Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Então, qual que é o foco de Paulo aqui? Ele se dirigia aos cristãos judeus de Corinto, mas também aplicava-se aos gentios e novos convertidos também. E isso vai englobar automaticamente eu e você. Paulo está mostrando aqui o conceito de que o egoísmo de uma pessoa cancela a possibilidade de receber o quê? Graça de Deus. Paulo disse isso porque havia crentes na igreja de Corinto que desafiava Paulo justamente nessa questão sobre a liberdade em Cristo. E que ao invés desses crentes edificarem a igreja, eles estavam virando o quê? Pedra de tropeço na vida dos irmãos. O egoísmo dessa gente em querer fazer o que lhe fosse o quê? Conveniente, estava levando ao entendimento errado sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Fazia com que outras pessoas mais fracas na fé, em início de jornada, pudessem o quê? Pecar contra Deus. Paulo usa uma expressão daquela própria gente para dizer que a coisa não era bem do jeito que eles estavam pensando, não. E logo a seguir, no verso 23, ele repete o lema mais uma vez, agora usando duas palavras diferentes: permitidas e edificantes. O verbo edificar que Paulo usa aqui, na forma negativa, nem todas são edificantes, diz respeito a outra pessoa. Ou seja, o que você faz pode até ser permitido, mas será que isso edifica os demais? Ou edifica você próprio? Essa é a questão. Pois se edifica a você próprio, isso não passa de egoísmo. Pois Cristo não disse para eu e você o quê? Amarmos o próximo como a Ele mesmo. Então você pode até achar que ama a Deus, mas se você não amar o próximo, você estará amando apenas quem? A si mesmo. Quem ama de verdade o próximo, edifica a vida dele, e não só a minha e a sua. Mas isso não estava sendo posto em prática com aqueles novos crentes na igreja de Corinto. E isso vai ficar evidente quando Paulo escreve o verso 24. Lê comigo o verso 24. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Meus irmãos, vamos ser sinceros com a gente mesmo. É mais fácil para nós buscar o interesse do outro ou o meu e o seu? É óbvio que é o nosso. Geralmente nós buscamos o interesse do outro quando nós também seremos o quê? Muito beneficiados. Aí nós não medimos esforços. Ou quando eu e você somos o quê? Obrigados a buscar. Não tem outro jeito mesmo, então eu vou ter que fazer. O que Paulo está dizendo é que quando a gente busca só os nossos interesses, nós recebemos a paga pelo esforço em benefício próprio. Mas nós deixamos, irmãos, de ser agraciados por recompensa muito, mas muito maiores da parte de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Certa vez eu conheci um casal em que um deles havia pisado na bola assim, drasticamente com o outro. O que errou, ele estava bem longe de Deus. E quem foi prejudicado já servia a Cristo.
Aí a pessoa que errou, buscando o seu próprio interesse, ela magoou, ela feriu, ela maltratou a outra pessoa ao ponto dela não querer mais continuar naquele relacionamento. Aí com essa sensação de perda somada ao quê? A vergonha, a decepção que causou. Ele disse a outra pessoa que agora faria tudo o que for possível para reaver a confiança que havia perdido. Meus irmãos, na verdade, ele ainda estava pensando no seu próprio interesse. Sabe, em voltar a ficar bem na fita. Em reconquistar a confiança e o amor da outra pessoa. Mas a outra pessoa, por amor a Cristo, impôs uma única condição para que eles continuassem tentando. Pediu ao outro que antes de tudo, ele se aproximasse de Deus. E que depois, só depois, eles veriam o que iria acontecer. Irmãos, e olha que interessante. Aquele que errou, visivelmente contra a sua vontade, óbvio. Mas se sentindo o quê? Na obrigação de procurar a Deus, ele começou o quê? A frequentar uma igreja. Pois havia todo o interesse dele em reconquistar a outra pessoa. E ele assim o quê? O fez. Irmãos, e Deus foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, com ele com a pessoa que havia sido prejudicada, ofendida, desonrada, que, irmãos, de fato, Deus mudou o caráter do outro. Mudou. Ao ponto dele amar mais a Deus do que a outra pessoa. E olha como o benefício aqui, irmãos, foi mútuo. Foi mútuo. Os dois foram recompensados pelo Senhor muito, mas muito mais do que eles esperavam. E hoje, pela graça de Deus, eles são muito felizes. Eles formam, irmãos, uma família linda. E estão firmados na fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Quando a gente se importa com o outro mais do que a nós mesmos, meus irmãos, Deus ele nos agracia muito mais, mas muito mais do que desejamos ou sequer merecemos. Amém, igreja? Mas aqueles irmãos de Corinto, eles não iam lá muito bem nesse aspecto aqui não. E agora pode até parecer que Paulo muda o assunto que ele vinha tratando, assim, sabe, de modo abrupto. Pode até parecer que um assunto está desconexo do outro. Mas na verdade, irmãos, estão bem ligados. Leia comigo os versos 25, 26 e 27. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Meus irmãos, Paulo até aqui ele vem falando sobre não ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. E de repente, ele começa a falar sobre comer tudo o que se vende no mercado. Aí você fala, mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meus irmãos, para nós entendermos o raciocínio de Paulo, nós temos que voltar um pouquinho lá no capítulo 8. Nos versos 9 ao 13. Marca sua Bíblia aí, por favor, onde você está. Tá? Marque aí. Capítulo 10. Mas volte um pouquinho, lá no capítulo 8, dos versos 9 a 13. Por favor. Marque aí para você não se perder, mas volte. Capítulo 8, versos 9 ao 13. Capítulo 8, versos 9 ao 13. Olha o que Paulo diz. Mas cuidado, para que essa vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento,
comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado, por ter a consciência fraca, a comer a carne sacrificada a ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Vamos lá. Meus irmãos, o mercado de carne na cidade de Corinto era conhecido como Maquelon. Esse era o nome do mercado. E os rabis, ou seja, os rabinos, mestres da lei da comunidade judaica lá em Corinto, permitiam que o seu povo comprasse carne no mercado, desde que essa carne não fosse sacrificada a ídolos, naqueles templos dos deuses pagãos da cidade de Corinto. O dono da loja de carne, ou seja, o famoso açougueiro, né? Ele tinha que declarar que não vendia nenhuma carne de sacrifício no ponto comercial dele. Essa lei imperava entre os judeus de fé judaica e também os judeus novos convertidos em Cristo Jesus. Mas e quanto aos novos convertidos não judeus lá da cidade de Corinto? Eles não viam problema nenhum nisso, irmãos. Eles não eram judeus, pois eles sempre consumiram a carne vendida ali, seja ela sacrificada a ídolo ou não. E aqui, irmãos, Paulo vai colocar essa situação em dois contextos, e eu quero que você anote aí, se possível: amoral e imoral. Preste atenção nisso. Amoral e imoral. Amoral é quando a pessoa, de forma involuntária, por ignorância, faz algo que não é muito legal lá de se fazer. Isso é amoral. E imoral é quando sabemos que existem normas ou condutas a seguir e não fazemos, simplesmente. Ou fazemos o quê? O contrário. Quando Paulo diz: comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Meus irmãos, Paulo, aqui ele está falando sobre o assunto da carne, de forma amoral. Amoral. Presta atenção para não bugar o cérebro aí. Deixa eu dar um exemplo, bem prático. Vamos lá. Você foi convidado para um churrasco e lá serviram carnes de sabores maravilhosos. Carnes vermelhas, brancas, gordas, magrinhas. E você come, e come, e come, e come, até ficar com a pança desse tamanho. Tranquilo. Total paz com Deus. Até aí, irmãos, tudo bem. Pois uma boa carne no churrasco, irmão, desculpe quem não gosta, mas você não sabe o que está perdendo. Quem que resiste? Deus, quando Ele ordenou o sacrifício de animais, o que Deus fez? Exigiu sangue como símbolo máximo da vida, mas disse o quê? Para que a carne fosse queimada, para que o aroma agradável subisse aos céus. Não foi isso? Irmão, Deus sabe das coisas. Deus sabe. E o que sobrasse serviria o quê? Para alimentar os levitas, que eram os encarregados dos serviços no templo. Ou seja, tudo que Deus criou é bom. Amém, irmãos? Tudo. Agora, você quer ver a coisa passar de amoral para imoral num estalar de dedos? Vamos lá. Imagina você novamente naquele churrascão daqueles, né? Comendo, bebendo, enchendo a pança. Aí você vai e resolve perguntar: nossa, essa carne aqui macia, isso aqui é boi?
Aí a pessoa diz, não, isso aqui é bode. Isso é bode? É. Nós pegamos fresquinho na encruzilhada ali em cima. Estava num despacho que acabaram de fazer. E essa carne de frango aqui? Isso aqui é caipira, né? Ou é de granja? A pessoa, não sei. Estava junto com o bode, na encruzilhada. Nós trouxemos tudo. Qual que seria a sua reação, irmão, ao ter consciência disso? Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. O que você come, se você come a carne de bode, a carne de frango, sem saber de onde veio, você comerá sem peso algum na sua consciência. Isso é amoral. Agora isso passa a ser imoral quando você descobre de onde essa carne veio. A carne em si, ela não vai fazer mal algum. Mesmo ela tendo sido oferecido a deuses, não vai te fazer mal algum. No ano de 2013, eu fui fazer uma capacitação profissional do outro lado do mundo, lá na Austrália. E eu passei por uma situação semelhante, que também ilustra o que nós estamos falando. Lá, irmãos, não existe arroz em abundância como nós temos aqui. Pois o arroz sabemos que para produzir precisa do quê? Muita água. Muita área é o quê? Irrigada, alagada. E lá 80% do país é deserto, árido. É as pedras puras. Então eles consomem o quê? Batata inglesa, aquela batatinha que nós consumimos aqui. E como fonte de carboidrato. E proteína é o quê? Carne. Carne. Então carne com batata é o que você vai comer lá todo santo dia. E num determinado dia, fizeram lá também um mega de um churrasco. Muita carne, linguiça, salsicha, molho de tudo quanto é jeito, porque eles são ingleses, eles não temperam. Eles fazem sem tempero, depois comem com molho. Legumes à vontade. E eu, como um bom brasileiro, óbvio, que gosta de sentir que está levando vantagem em tudo, eu nem olhei para legume, fruta, pão, molho. Falei, eu não quero saber disso não, quero carne. Eu quero carne. E o povo lá se admirava, como os brasileiros, eles comiam carne dessa maneira. Irmãos, a carne era maravilhosa. Pensa numa carne boa, boa demais. Saborosa, macia. Tinha umas gordurinhas assim que, Jesus amado, era maravilhoso aquilo lá. Comi mesmo, mandei ver. Aí lá pelas tantas, com o barrigão desse tamanho. Aí eu fui tentar parecer mais educado do que eu era. Cheguei no churrasqueiro e fiz a célebre pergunta. Essas carnes que nós estamos comendo aqui, de qual raça bovina que é? É daqui da Austrália mesmo ou vocês trazem de fora? Irmãos do céu, o homem me respondeu, isso aqui não é carne de boi não. Isso aqui é canguru. Deus do céu. O estômago embrulhou na hora. Você lembra do bichinho? O negócio fez assim. Mas como eu vi que ele estava rindo, eu achei que fosse uma pegadinha, uma mentira. Aí ele foi, pegou a bandeja do mercado e me mostrou. Era mesmo carne de canguru. Meu irmão, voltou tudo, na hora, ali, na hora. Tive que sair correndo para o banheiro. Você vê, enquanto eu comia sem ter consciência do que era, estava maravilhoso, irmãos, sensacional, que carne gostosa. Depois que eu descobri, eu passei mal, comecei a passar mal. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Ela vindo do mercado ou vindo da encruzilhada, se estiver boa, a gente assaria e comeria, lambendo os beiços, sem problema algum. Mas agora que nós sabemos de onde veio, devemos ficar tranquilos com a nossa consciência? Não. Não. E por quê? Leia comigo o verso 28. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu. Quem advertiu? Deus. E por motivo de consciência, pelo outro,
para não escandalizar ele. Mas para os crentes de Corinto, que não eram judeu, que não tinha proibição alguma pela lei dos rabinos, eles jamais, irmãos, iriam comer essa carne de forma imoral. Pois aquilo para eles era normal, comum. E diga-se de passagem, as carnes oferecidas aos deuses nos rituais pagãos eram de primeira qualidade. Assim como o nosso Deus exigia um cordeiro, um novilho perfeito, sem mácula alguma, sem defeito algum, assim também era feito nos tempos pagãos. Eles poderiam comprar a melhor carne, de primeira qualidade, pagando menos do que, porque vinham dos templos. Por que eles não iam comer? Explica para mim. Eles comiam sim. E com um pensamento egoísta, podiam dizer o seguinte: o problema está com o crente judeu, não está comigo. Esse problema não é meu. Meus irmãos, esse era o problema que Paulo estava enfrentando quando escreve o capítulo 10. Esse era o problema. E Paulo continua. Leia comigo os versos 29 e 30. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que eu dou graças? Meus irmãos, Paulo continua apelando para a consciência mútua entre os crentes de Corinto. Seja gentil, seja judeu. Ele está dizendo para os crentes gentios, aqueles que são naturais de Corinto, para eles o quê? Se importar com o outro. Pois o que é amoral para eles, para o judeu é imoral. E causava muito problemas entre os dois dentro da igreja. O que era imoral para um, não era para o outro. Pois eles sabiam que Deus não aprovava comer carne ofertada a ídolos. Mas também você não podia se tornar pedra de tropeço para aquele crente gentil, que era o quê? Julgado por comer aquela carne. Muitas vezes sem ele saber o que representava para o outro, para o judeu. Se ele não sabia o que representava para o judeu, que dirá para Deus? Paulo diz: vocês façam conforme a consciência de vocês. Vocês estão fazendo sem se importar com a consciência do outro. E pensam e agem bem tranquilos. Pois a consciência dos outros não tem nada a ver o quê? Com a sua liberdade. E de forma amoral, seja para gentil ou judeu, se nós damos graças a Deus pela carne que compramos no mercado, que culpa que nós teríamos, irmãos? Fizemos o que Deus esperava de nós. E somos gratos a Ele por isso. Agora, pela consciência imoral, seja gentil, seja judeu, sabendo que a carne era proveniente de sacrifício a outros deuses, não coma. A carne não vai fazer mal algum para você, nenhum, pois tudo vem de Deus e o que Deus criou é maravilhoso. Mas isso pode escandalizar o seu irmão, e você pode se tornar pedra de tropeço na vida dele. Meus irmãos, mas o fato é que eles não estavam nem aí com a consciência do outro. O judeu cristão, fraco na fé, via o gentil cristão que morava local, comendo a carne de sacrifício. E isso poderia influenciar ele a também fazer o mesmo. Ele fala: meu irmão de igreja está lá comprando a carne que eu sei que vem do sacrifício e está comendo, por que eu também não compraria? Para o gentil,
era normal, mas para o judeu não. Mas o judeu poderia passar a achar que era normal, e mesmo sabendo que Deus não aprovava, ele poderia sim, irmão, ser tentado a comer aquilo. Para o judeu que achava imoral, independente da consciência do gentil, se sabia que ou não que a carne era sacrificada a ídolos, o que ele faria? Mas na hora ia julgar o outro. Olha o rolo. Olha o rolo que Paulo estava enfrentando. E tudo isso, ambos os lados, fazendo parte do quê? Do mesmo corpo de Cristo, da mesma igreja em Corinto. Como diz aí fora, que treta, irmãos. Que treta que Paulo estava na mão. Mas Paulo agora, irmãos, vocês estão comigo? Amém? Mas Paulo agora vai usar de toda a sua inteligência e inspiração pelo Espírito Santo de Deus, para quê? Para apaziguar essa situação aqui. Leia comigo os versos 31, 32 e 33. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. Meus irmãos, Paulo está concluindo seu pensamento aqui, dizendo àqueles irmãos: parem de agir como se o outro não tivesse importância. Seja comendo, seja bebendo, seja considerado amoral ou imoral para gentil, para judeu, façam tudo isso para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus sabe se fulano ou ciclano come carne sem saber ou sabendo. Deus conhece o coração. A consciência dele é dele com Deus. Agora, entre vocês não deve haver esse tipo de contenda, esse tipo de problema. Por isso essa dissensão, essa discriminação que havia na vida do outro. Paulo está dizendo: parem com isso. Vocês são crente em Cristo Jesus? Cadê os frutos do Espírito Santo nas vossas vidas? Paciência, mansidão, amabilidade, amor ao próximo. Não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão e na vida de quem quer que seja. Amém, igreja? É o que Paulo está dizendo aqui. Agora vamos lá. Se nós trouxermos esse contexto, esse conceito, para a realidade do nosso tempo, para a minha e para a sua vida, como igreja de Cristo, hoje, será que isso aqui está muito diferente da igreja do passado? De verdade, irmãos, eu creio que está pior. Pior. E é com profunda tristeza que eu digo isso. Tem irmão que não está nem aí com o outro. Irmãos que de forma amoral dão mau testemunho dentro e fora da igreja. Crentes que de forma imoral, pois sabem o que é a vontade de Deus, fazem pior e não estão nem aí. Como se Deus ele nem existisse. Se dizem crentes em Cristo Jesus, encham a boca para dizer, mas ele simplesmente não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue. Ele não consegue viver a dor do outro. Ele não age com o outro em oferecer suporte, dar suporte àqueles que necessitam de ajuda.
vivem às voltas com o seu egoísmo. Meus irmãos, Cristo Jesus, Ele nos libertou das garras do pecado e da obrigatoriedade da lei, para eu e você vivemos uma vida pautada no caráter dEle, e não no que interessa a mim e a você apenas. O que interessa a Cristo, nós temos que fazer, irmãos. Nós somos instrumento. Instrumento não tem opção. Instrumento não tem vontade própria. O mais interessante para mim e para você, irmãos, Cristo já deu naquela cruz, onde Ele se importou comigo e com você, se nós vivíamos de forma moral ou imoral, em tantas coisas, daquele jeito que eu e você estavam. Vamos lá, você lembra? Para e pensa agora. Você lembra, irmão, como você estava antes de Cristo? Você lembra? Pois é. Deus olhou para mim, para você, naquele estado lá. Ah, pastor, mas eu era uma pessoa muito boa. Eu não judiava de ninguém. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu era prestativo, eu era assim, eu era assado, eu era assim. Eu. Egoísmo puro. Está indo a passos largos para o inferno e não entendeu ainda. Era pedra de tropeço da vida de muita gente. E se degradando a cada dia, envolto com os seus pecados, sem se dar conta disso. E achando, não, eu vou para o céu sim. Ah, meu Deus do céu. Irmãos, Deus não levou em conta se nós éramos amorais ou imorais. Se o que fazíamos ia de encontro ou não com a sua vontade. Ele simplesmente nos amou. Ele nos amou. E apesar de mim e de você, Ele nos amou. De graça. Pela graça. De uma vida amoral, ou até mesmo de uma vida imoral, nós passamos a ter uma liberdade nunca antes experimentada por ninguém aqui. Irmão, irmã. Irmão, irmã. Não julgue seu irmão pela moralidade ou imoralidade dele. Ame ele. Apesar das circunstâncias e invista no relacionamento com ele. Mostre interesse pela vida dele. O ajude. O socorra. Dê suporte. Instrua seu irmão. Caminhe junto. Pegue pela mão. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, o mínimo que nós temos que fazer é o quê? O nosso melhor. Amém? É o mínimo que nós temos que fazer. Meus irmãos, esse é um dos aspectos daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Nós somos um corpo vivo, irmãos. Um corpo composto por pessoas, com suas consciências, opiniões, jeito, caráter, humor. Não podemos fazer como aqueles crentes de Corinto, querendo dissensão entre os membros. Porque fulano é amoral e Beltrano é imoral. Ai, pastor, para mim, eu acho muito imoral. E numa festa junina, comer aquelas comidas, pois lá eles adoram lá a todos aqueles santos. Já para o outro é amoral. Pois para ele santo é o que menos importa. Ele quer o quê? Comer aquelas comidas. Aquelas delícias. Você não quer ir à festa, irmão? Tudo bem. Mas não julga seu irmão que vai, não. Se ele está indo para comer, ele foi convidado com a sua família, e eles não estão em devoção a quem quer que seja, a não ser Cristo Jesus, não há mal algum em comer o que servirem a eles.
ou comprar e levar para casa. Tudo que foi criado, todas aquelas delícias, foram feitas por Deus e é bom. Dê graças, irmão, e coma. Não vai fazer mal nenhum a você, nem a ninguém. Mas se chegar até você, dizendo que, não, tudo isso daqui, nós acabamos de consagrar tudo a santo tal, a santo tal, a santo tal. E eles estão assim, ó, esperando você, que delícia, olha lá o crente, ó, olha lá o crente. O que você está fazendo? Ele está escandalizando o outro, irmão. Aí não coma. Aí não coma. Se você perceber esse contexto, nem vá. Mas não julgue o irmão que vai. Romanos 8 fala sobre isso aqui. Depois você leia lá. Não seja pedra de tropeço, indo e escandalizando o mais fraco na fé. Não seja pedra de tropeço, não indo e julgando aquele que vai. Se você for, coma, beba, mas tudo para a glória do nosso Deus, pois tudo veio dele e para o nosso deleite. Mas se você foi e declaradamente sabe que aquilo foi ofertado a deuses que não são o meu e o seu, pela consciência do outro, irmão, não pela sua, pela minha, pela consciência do outro, não vá e nem coma, para não escandalizar o outro. A ordem é pensar no outro. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Meus irmãos, as pessoas vão errar comigo, com você. As pessoas vão pisar na bola comigo, com você. Vai cometer um monte de deslize. Não podemos condená-las pelo que fazem. E sim ajudá-las o que é compreender o que Deus espera de mim e de você. O crente não evidencia nada do que é a vontade de Deus para o outro. O outro está na ignorância. Mas o crente, botar o dedão na cara e falar, você. Não, irmãos, não. Ele sendo um amoral, se aproxime dele. Se aproxime dele. Ouça ele. Ensine a ele sobre a vontade de Deus. E se ele se comporta como um imoral, faça a mesma coisa. E lembre-se, lembre ele, o que Deus espera de você e dele também. E mesmo que a sua imoralidade persista, não julgue ele. Sabe por quê, irmão? Nós esquecemos que nós éramos o quê? Até piores que isso. Até piores que isso. Mas a graça de Cristo libertou eu e você. Meus irmãos, Deus, Ele condena a cultura ruim. Como o carnaval, por exemplo. Deus não condena o outro pela sua consciência. Deus condena eu e você pela minha e pela sua consciência. Não pela do outro. Você tem a consciência sobre quem é o meu e o seu Deus? Ajude o outro. Ajude o outro. Ajude o seu irmão a olhar para o lugar certo. Olhar para a graça que foi manifesta em Cristo Jesus. Tá, pastor, mas como é que eu faço isso? Não julgando seu irmão por qualquer coisa, já é um bom começo, irmão. Pastor, mas a Bíblia nos diz que nós devemos sim julgar, e julgar com retidão. Sim. Mas aqui é pela nossa consciência, e não pela consciência do outro. Isso é entre ele e Deus. Você está em paz com Deus, irmão? Com a sua consciência? Louvado seja o Senhor. Continue assim. Agora não queira julgar o outro pela sua consciência. Porque o outro pode estar apenas na ignorância. E você tem que ajudar ele. Você sabe que o irmão está errado? Ajuda ele. Ame ele, ore com ele, invista tempo com ele, invista recurso financeiro se preciso for. Viva a Cristo para que ele veja e ganhe o seu irmão. Ganhe ele.
E não empurre ele cada vez mais lá para fora, irmão. Se ele estiver vivendo de forma moral, ele irá ver o reflexo de Cristo na sua vida, querido. Ele vai ver o Espírito Santo do Senhor. E ele vai abrir os olhos. O Espírito Santo de Deus vai abrir o coração e o entendimento. E ele vai mudar a sua percepção, a sua cosmovisão, para a glória do nosso Deus. E sabe o que é a coisa mais linda? A bênção mútua, usando eu e você como instrumento para isso, irmão. E se ele estiver vivendo de forma imoral, faça a mesma coisa. Ore a Deus pela vida dele. Que ele se volte a Deus para viver a sua vontade, a vontade do Senhor. E se a sua imoralidade de vida for de forma perceptiva, contínua, ignorando tudo o que Deus disse, ainda assim, confie no Senhor. O julgamento final é dele, não nosso. Aqui sim, nós podemos fazer uso do verso de João 7,24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui sim. Sabe por quê, irmãos? Nós enxergamos apenas o quê? A parte de fora. Mas Deus conhece cada um de nós, e Ele inclusive, por dentro. Você sabe que é errado? E o outro também sabe? Mesmo com a reta justiça que está no seu coração, primeiro de tudo, irmão, ame ele. Tente ajudá-lo. Pois se ele for um salvo em Cristo Jesus, o Senhor irá completar a boa obra que iniciou na vida dele. Se ele não pertencer ao reino, irmãos, aí é com Deus. Aí é com Deus. Entregue ele ao Senhor, mas com pesar no coração. Não com satisfação. E confie em Deus, pois a justiça pertence somente ao nosso Senhor. Amém? Nós temos que apontar para a graça. Para a graça de Cristo, que alcançou eu e você, que em muitos contextos éramos piores do que aqueles a qual nós apontamos o dedo. Aponte para a graça de Cristo na minha e na sua vida. Isso poderá levar ao Senhor. Para salvação ou para condenação, mas levá-lo ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar.